agora com mais um programa Mulheres que Fazem. E como convidada dessa noite temos a empresária Marisete Perim. Boa noite, Marisete, seja bem-vinda ao programa. Boa noite, Liz. Boa noite aos telespectadores. Hoje, Marisete, a gente quer conhecer um pouquinho mais você. O que você faz, né? A sua vida pessoal, profissional. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber se você é natural aqui de Dois Vizinhos. Na verdade, eu sou natural de Coronel Vivida. E eu vim com minha mãe para Dois Vizinhos aos 12 anos de idade, em função do falecimento de meu pai, né? Ele era empresário, tinha cerarias na época, e com o falecimento dele aos 32 anos de idade, ele infartou. Aí a mãe, como tinha parentes em Dois Vizinhos, a gente veio toda a família para Dois Vizinhos. Pois nós éramos em 5 irmãos e eu, a mais velha, tinha 9 anos. Uma família bem grande, então. Família grande. Quantos irmãos homens? Um irmão somente. Só tenho um irmão. Hoje, atualmente, ele é caminhoneiro, né, dono da sua própria carreta, ele tem caminhão, né, mas está na estrada, meu irmão. E as 4 mulheres, as irmãs, todas atuam na área da educação, tem 2 pedagogas e uma secretária no Colégio Dois Vizinhos e eu que sou professora há 27 anos já. E todas moram aqui? Todas do vizinhenses. Você comentou que na sua infância, então, foi um pouquinho difícil, né? Por causa do falecimento do seu pai. Conta pra gente como que foi a sua infância. Até os 9 anos de idade eu tive, quer dizer, eu e meus irmãos tivemos uma infância muito boa, uma estrutura muito boa familiar, porque meu pai era empresário na época, né? Então, num tempo em que ninguém tinha uma TV, nós já tínhamos, ninguém tinha uma geladeira em casa, nós já tínhamos. E meu pai faleceu muito jovem, né, aos 32 anos, e a família ficou desestruturada. A minha mãe era daquelas mulheres que o que o marido falava, estava falado. Ela não acompanhou negócios dele, ela não sabia da empresa, ela não sabia de caminhão, ela não sabia de madeira, ela não entendia nada. Então, quando meu pai faleceu, desestruturou a família. Ficou sem chão. Sem chão. E foi a minha avó, mãe da minha mãe, que resolveu acolher a família, trazer para Dois Vizinhos, pois ela morava aqui, né? Então ela trouxe a minha mãe com os filhos para Dois Vizinhos e a minha mãe sozinha criou 5 filhos, ainda hoje ela é uma senhora sozinha, todos a conhecem, né? É a dona Genoveva, popularmente conhecida como a Lemoa, que é uma senhora que benze bebês, benze crianças, né? Então a minha mãe criou 5 filhos com muita luta, com muita batalha, priorizou a educação, mesmo sendo humilde, ela priorizou muito a educação, os filhos tinham que estudar, né? Nem que fosse uma faculdade simples, mas todos são formados hoje, tem uma estrutura familiar boa, apesar, né, das dificuldades que a minha mãe passou. Uma mulher de garra e coragem. Uma mulher batalhadora. E referente à sua educação escolar, como que foi? Onde você estudou, né? Então, eu iniciei estudando em colégio marista, né, até os 9 anos. Uhum. Então, eu estudei em colégio marista, era excelente na época o colégio marista. Pensei até em ser freira, né? Até uma determinada idade, até uns 14 anos, eu cheguei a estudar em colégio marista para freiras, né? E aos 15 anos, houve a oportunidade de vir para Dois Vizinhos, na linha Herveira particularmente, onde a minha avó morava, e faltava professora naquela época, né? Faltava assim, os professores com ensino médio, nossa, era um estudo muito avançado para a época, né? Isso em 1982, por aí, 83. Então eu tinha meus 15 anos quando iniciei a minha carreira. Fui morar com a minha avó no Herveira e comecei a dar aula. Naquela época, né, em 83, eu iniciei
já o magistrado, o magistério, não o magistrado, Uhum. o magistério, né? Já iniciei o magistério. E fiquei 3 anos trabalhando nessa comunidade, uma comunidade muito acolhedora. E depois eu fui convidada pela dona Ieda Guzzo a vir atuar na Escola João Paulo II. Então ela me transferiu da comunidade do Herveira para a Escola Municipal João Paulo II, onde eu estou até hoje, né? Então, na verdade, você nunca teve outra profissão? Não, nunca tive outra profissão. Iniciei no magistério aos 15 anos, né? Fiz o magistério, então o ensino médio, o magistério. Aí cursei a faculdade de letras português em Palmas. Na época, né, não tinha faculdade perto aqui na região. Nós nos deslocávamos de 2 vizinhos para Palmas. Muitas professoras, colegas minhas ainda hoje de trabalho, né, colegas de trabalho ainda hoje, também fizeram faculdades dessa forma. Nós frequentávamos, era frequentado, não era a semana acadêmica, né, não era só uma semana, era frequentado. Saímos daqui às 4 horas da tarde, todo dia, retornávamos à meia-noite ou até mais tarde e no outro dia estávamos dando aula, né? Então, Puxado, uma luta. E dentre toda essa trajetória, você se casou, teve 3 lindos filhos, né, Marisete? O seu esposo, ele é natural daqui mesmo? Ele é natural de Quedas do Iguaçu e quando eu o conheci, ele veio transferido para o Banco do Brasil, ele veio de Curitiba, atuar na área de sistemas no Banco do Brasil. Então ele trabalhou 1 ano mais ou menos no Banco do Brasil e a Sadia, que estava se instalando em 2 vizinhos, o convidou para trabalhar na parte do RH da Sadia com informática, né, na área de informática. Uhum. Então, ele saiu do Banco do Brasil e começou a trabalhar na Sadia. Anos depois, ele sai da empresa Sadia também e abre a sua própria empresa de análise de sistemas, né? Ele chegou a atuar na faculdade federal ali, na faculdade em Pato Branco, na UTFPR, né? Chegou a atuar como professor na UTFPR. Hoje, o Gilson da Assis foi aluno do Jorge, né, na UTFPR, ali em Pato Branco. E atualmente ele está trabalhando em Cascavel, chegou a atuar dentro do Paraguai com a empresa dele mesmo, né? E atualmente ele está trabalhando em Cascavel. Então, não foi um pai muito frequente, mas era um pai participativo, né? Sempre assim estava informado de como estava a família, como estavam os filhos, né? Até pelo próprio trabalho dele, né? Sempre viajando. Até pelo próprio trabalho, né? E a gente costuma dizer que casa de ferreiro, espeto de pau, porque na região aqui ele não conseguiu espaço, né? Então ele teve que se deslocar para montar a sua própria empresa. E faz quantos anos que você é casada, Marisa? Sou casada há 22 anos, tenho o filho mais velho, o Rafael, que hoje é acadêmico do curso de Engenharia Civil em Campo Mourão. Aí a minha filha Carolina Paola, ela acadêmica do curso de Direito em Francisco Beltrão, está concorrendo ao Miss 2 Vizinhos este ano. E eu tenho o mais novo, o Daniel, com 15 anos, que ele faz o técnico de informática. Esse parece que vai seguir a área do pai. Falando em relação aos filhos, eu não sou mãe, mas dizem que ser mãe é a melhor experiência que uma mulher pode ter. O que você tem a nos dizer com relação a esse sentimento? Olha, é a melhor fase da vida de uma mulher, é a fase onde ela é mãe. Apesar de todas as dificuldades que se tem uma mulher que tem uma carreira, que tem uma profissão, para conciliar, né, o fato de ser mãe com o trabalho,
de você deixar teu filho depois da licença gestação, digamos assim, a licença maternidade, né? Você deixar o bebezinho ali, você voltar para a carreira, voltar a atuar, é bem difícil. Você deixa uma parte de você em casa, né? E você chega no trabalho, a tua cabeça está focada não só no trabalho, em casa também, com quem você deixou lá pequenininho. E eu lembro um episódio há uns 5 anos que uma diretora, então, na época, nós como professora, eu participo de cursos, sempre fui muito atuante, fui coordenadora de escola estadual, vice-diretora de escola estadual e né, da escola do Colégio Estadual Monteiro Lobato. Na época tinha uma clientela bem difícil, famílias bem carentes. Hoje a estrutura do colégio é outra, a realidade mudou, né, o ensino mudou. E sempre fui uma professora que participou de cursos. Na época, não vou citar quem foi a diretora, ela me convidou para fazer um curso em Faxinal do Céu e eu tinha o Daniel pequenininho, com uns 2 aninhos. Aí eu falei para essa diretora que no momento eu ia dispensar o convite porque eu já havia deixado os mais velhos sempre assim muito de lado em função de cursos, né? Então, como eu não teria mais filhos, no momento não me interessava o curso ou né, não queria fazer. A prioridade eram os filhos. Daí ela me disse assim, quem mandou ter 3 filhos, né? Daí eu falei para essa diretora que eu tive os filhos que eu quis, né? Eu quis ter 3 filhos, tenho um marido que é filho único, não gosta de ser filho único. Eu venho de uma família grande, 5 filhos é considerado uma família grande hoje, né? E na época também era. E essa diretora achou que 3 filhos, né? Nossa, mas você tem 3 filhos. Eu falei para ela, eu tenho os filhos que eu quis ter. São perfeitos, né? E eu acho que a gente tem que conciliar filhos, profissão, e a gente como mulher consegue fazer tudo isso, né? Tem como? Consegue. Eu não sei como, mas a mulher consegue. Ela tira uma força, né? Dentro e consegue. Toda mulher que trabalha, que tem sua carreira, né? Mesmo aquela que trabalha no seu lar, mas que tem uma carreira, é mãe, é empresária, ou né, tem uma carreira que, digamos, que seja pública, professora, ou num outro determinado local de trabalho, mas elas conseguem conciliar com mais facilidade, com maior facilidade, a função de mãe e a função né, pessoal, a função de ter uma carreira. Muito melhor que os homens. Isso é verdade. Eu vejo pelo meu marido, né? Ele cuida muito mais da carreira, né? Muito mais função do lado empresarial, do lado do trabalho, e deixa para mim a responsabilidade como mãe. Só que como ele fica pouco em casa, né? Então sobra bastante para mim como mulher, como mãe, a função de educar os filhos e criar os filhos, porque ele vem, ele tem, os filhos são perfeitinhos, cuidados, né? Ele observa só a educação, orienta, ajuda, né? Mas não acompanha o dia a dia, que é o que mais pesa, é o dia a dia da mulher, né? É o que mais pesa como mãe. Mas nunca me arrependi de ter os 3 filhos e ter sido mãe foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Marisete, eu fiquei te ouvindo falar dos seus filhos com tanto carinho. Isso vem em decorrência do que você aprendeu com a sua mãe? Vamos deixar para responder no próximo bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos a seguir.